Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje celebramos a festa de Santa Inês ou Santa Agnes, uma das santas mais populares da Igreja Romana. Santa Inês era só uma menina de 13 anos de idade, mas que, por causa da sua beleza física, foi cobiçada pelo filho do prefeito de Roma. E como ela era cristã, e não só era cristã, mas ela sentiu no coração o chamado para ser uma virgem consagrada ao Senhor, ela rejeitou os pedidos daquele moço, daquele filho do prefeito. E com raiva, esse homem denunciou Santa Inês como cristã, porque na época era proibido. Então, ela foi condenada a ficar num prostíbulo. Mas como ela confiava em Deus nosso Senhor, Deus a protegeu e fez 2 milagres. Um, que cresceu o seu cabelo de forma milagrosa, de modo que os homens não podiam ver o seu corpo, e também um outro milagre do anjo que protegeu o seu corpo para que ninguém pudesse tocá-la. Depois, Deus concedeu a ela a graça do santo martírio. Ela foi morta pela fé. É uma grande lição que Santa Inês nos dá por causa da firmeza, e ao mesmo tempo nós vemos que ela era tão jovem. Por isso que na oração da missa a igreja fala que Deus pede a Deus, que confunde a força dos homens, dando força verdadeira para aqueles que são fracos. A fraqueza dos cristãos, a aparente fraqueza dos cristãos é elevada com a força de Cristo, a força do Evangelho. E de forma especial, hoje é um dia para nós meditarmos na importância da inocência, da pureza das nossas crianças e adolescentes. Santa Inês era uma criança, que estava passando para a adolescência aos 13 anos. Infelizmente, muitas vezes, o nosso mundo, e ainda pior, as nossas famílias, acabam estragando, acabam tirando das nossas crianças a inocência que elas deviam ter, nessa idade principalmente. E, de forma mais comum, 3 modos existem em que as pessoas acabam tirando das crianças a inocência, 3 formas que nós devemos tomar cuidado, 3 ambientes, 3 motivos que nós devemos tomar cuidado de forma especial são, em primeiro lugar, a pureza das crianças com relação às roupas, a modéstia. Muitas vezes a modéstia é uma forma que o demônio, a falta de modéstia, é uma forma que o demônio usa para tirar a inocência das crianças. Os pais acostumam seus filhos, e principalmente suas filhas, a se vestirem muito mal, a praticamente não se vestirem desde pequenas. E as crianças vão crescendo sem ter consciência do pudor que é preciso ter, do respeito que é preciso ter para com o próprio corpo. Em segundo lugar, todas as famílias devem tomar muito cuidado com as mídias de um modo geral. Às vezes, muita coisa de ruim entra no coração das crianças e adolescentes por meio da televisão, das músicas, às vezes de canais no YouTube, que os pais não prestam atenção, não vigiam, e aquilo vai envenenando a mente daquelas crianças e vai fazendo um estrago quase irreversível. E por fim, nós temos que tomar muito cuidado também com a linguagem. Muitas vezes, muitas coisas ruins vão entrando nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, por meio da linguagem. Nós, os adultos, vão se acostumando a falar de forma chula, a falar de forma obscena, muitas vezes, e como se as crianças não estivessem ouvindo, ou como se as crianças não fossem nunca entender aquilo que está sendo dito. No entanto, elas vão repetindo, e aquilo vai entrando na mentalidade delas, de forma que desde cedo vai ficando com a mente poluída, vai ficando com um linguajar totalmente inadequado, não só para crianças, mas para qualquer cristão. Portanto, nesse dia de hoje, vamos pedir de forma especial
pela inocência das nossas crianças, para que Deus não permita que essa sensualidade, essa erotização das crianças, da infância, da juventude, contamine as crianças da nossa família, que nós tenhamos cuidado, lembrando que os pais, os educadores, têm o dever de vigiar, o dever de educar os filhos para Deus. É muito dura a palavra de nosso Senhor que diz que ai daquele que escandalizar um só dos pequeninos, seria melhor que se amarrasse a uma pedra de moinho e se jogasse ao mar. Aquelas crianças que são contaminadas por culpa dos pais, dos educadores, terão muitas vezes suas almas pervertidas. Quando chegarem no uso da razão, vão cair de cabeça no mundo do pecado, mas não serão só elas que vão responder diante de Deus. Principalmente os pais vão responder diante de Deus e com muita severidade. Porque quando Deus dá crianças, dá filhos, dá pessoas sob o nosso cuidado, Deus quer que a gente de fato cuide, Deus vai tomar de nós, vai exigir de nós aquilo que a gente fez com esse dom precioso que nos foi dado. Portanto, peçamos a Santa Inês pela pureza, pela inocência das nossas crianças e que Deus conceda, por intercessão de Santa Inês, também aos pais e aos educadores, a sabedoria necessária para conduzir seus filhos na inocência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Et con spiritu tuo. Afferentur Regi Virginis Posteam, proxime eis afferentur tibi in letitia et exultatione, aduscentur in templum Regi Domino. Ofertório. No altar, o celebrante oferece